mesmo durante, mesmo durante o que nós estamos falando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode fazer, tá bom, gente? A gente para um pouquinho, vocês falam, e a gente vai prosseguindo assim o estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Daniel. Na próxima semana vamos falar sobre o capítulo 9, e na outra semana voltamos ao Apocalipse no capítulo 10. Então teremos hoje o capítulo 8, na semana que vem teremos o capítulo 9, e na semana depois da semana que vem teremos o Apocalipse no capítulo 10. E aí vamos voltar para o Apocalipse, né, para terminarmos esse estudo com mais algumas semanas aí. Gente, para nós podermos compreender bem, eu preciso fazer uma retrospectiva aqui desde a estátua, porque esses assuntos de profecia são muito importantes. Então, a gente hoje vai comparar o capítulo 2 com o capítulo 7 e com o capítulo 8. Fazer aquela comparação para nós podermos compreender isso bem, porque isso vai dar base para nós compreendermos lá o Apocalipse a partir do verso 10, do capítulo 10. Tá bem? Então, o capítulo 2 de Daniel, o que nós estudamos lá, foi uma grande estátua. Vocês sabem quem teve esse sonho? Foi o rei Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, né? Naquela época. Ele estava dominando sobre todo o mundo oriental. Ele teve um sonho e chamou os magos, mas os magos não puderam decifrar, e Daniel pediu um tempo a ele, e Deus deu a iluminação a Daniel para dizer qual era o sonho e qual era também a sua interpretação. Então, Daniel disse, você sonhou, rei, com uma estátua. Era uma estátua muito grande, formada por metais. Então, a cabeça da estátua era de ouro. Mandei até uma imagem para vocês poderem ver isso. A cabeça da estátua era de ouro, né? O peito e os braços da estátua eram de prata, o ventre e os quadris da estátua eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em forma de ferro e barro. Oi, Ladiane, boa noite. Bom ter você com a gente, viu? Sinta-se bem-vinda. Então, nessa estátua, quando ele começou a dizer, rei, você sonhou com a estátua? Rei, começou a dizer, é isso mesmo, eu sonhei com a estátua. Agora, eu quero a interpretação. Então, Daniel vai dar a interpretação que Deus havia dado a ele em visão. Ele podia muito bem ter dito, olha, eu sou melhor do que aqueles seus magos, sei a visão, mas ele colocou tudo na mão de Deus, diz, há um Deus no céu que revela segredos, revela sonhos. Então, rei, a cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro, o teu reino, Babilônia é a cabeça de ouro. É um império grandioso, um império que está agora na hegemonia mundial. Tu és a cabeça de ouro, tu tens a hegemonia, tu tens o poder sobre todos os impérios. Então, o rei Nabucodonosor e Babilônia representavam a cabeça de ouro. Este império dominou o mundo de 605 a.C. até o ano 539 a.C. Foi um longo período da hegemonia de Babilônia. Aí Daniel continuou. Depois você estava olhando e a estátua tinha peito e braços de prata. Isso significa que o seu reino, Nabucodonosor, vai passar. Não vai ser eterno como Nabucodonosor pensava. Em teu lugar virá um reino não tão poderoso igual ao teu, mas será um reino poderoso. Né? Um reino que vai ser um reino mixto. Esse reino era a Média e a Pérsia. Esses dois reinos se uniram, tanto a Média com Dario II e a Pérsia com o rei Ciro. Eles se uniram e juntos o exército deles venceram Nabucodonosor, tomaram Babilônia. Naquela noite do capítulo 5, onde nós vimos que o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava dando uma festa em seu palácio para mais de 1.000 convidados, e eles estavam naquela orgia de bebedeira, orgia sexual, orgia de fanatismo,
né? Usando os vasos sagrados da casa de Deus que Nabucodonosor havia trazido lá de Jerusalém para a Babilônia. E o neto dele, o Belsazar, estava, né, tomando vinho nos vasos sagrados que ele havia trazido. O avô de Belsazar havia trazido. De repente, ele vê na parede uma inscrição que diz Mene, Mene, Tekel. E Daniel foi chamado, né? E o rei Belsazar, você é o judeu que faz essas coisas? Disse, não sou eu, mas é um Deus do céu. Então, ele decifrou, disse, teu reino foi analisado, teu reino foi tomado, foi achado em falta, e esta noite você vai passar. Naquela mesma noite, Darius II abriu o rio Eufrates, porque a cidade de Babilônia tinha muros muito grandiosos, muito grossos, né? Eram 8 metros de muro, era intransponível realmente. Mas o rio Eufrates passava embaixo, né, daquelas muralhas, embaixo do gradil das muralhas. Ele entrou, desviou no leito do rio, e o exército de Dario, o exército medo-persa, entrou por baixo do gradil e tomou Babilônia, e o rei Belsazar é morto naquele mesmo dia. Então, aí passa o peito e os braços de prata, e vem agora o ventre e os quadris de bronze, né? Que vai representar a Grécia de Alexandre o Grande. A Grécia tomou a Médio-Pérsia, Alexandre foi um homem que se desenvolveu muito militarmente, e ele, em 12 anos, ele tomou todo mundo conhecido de então, inclusive os medos e persas. Ele abate o reinado, o Império Medo-Persa. E o rei então, Alexandre o Grande, ele prospera e cresce muito. Só que, né, o império dele também se acaba quando ele morre. Ele morre aos 33 anos de idade, vítima de uma grande febre, né? E aí o seu reinado é dividido entre 4 generais. São os 4 chifres da Leopardo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Esses 4 generais, eles vão se digladiar entre eles, vai sobrar apenas o Seleuco e o Ptolomeu. O Ptolomeu fica com o Egito, de onde virá a dinastia de Ptolomaica, com Cleópatra, e o Seleuco fica com o norte na parte da Síria. Então, logo depois de algum tempo, a partir de 190, vai crescendo, né? Vai agora representar as pernas de ferro, que é o Império Romano, o Império Pagão Romano, a Roma dos imperadores. Eles vão crescer grandemente, vão crescer de tal ordem que vão tomar, né, no ano de 168, na Batalha de Pydna, o Império Romano toma o Império Grego. E aí Roma começa a ficar na hegemonia. Foi exatamente as pernas de ferro da estátua. E, finalmente, nós temos os pés da estátua em barro e ferro, né? Isso vai significar a parte religiosa de Roma, que Roma vai cair no ano 476, como vimos aqui grandemente, várias vezes. Roma cai em 476, através dos povos bárbaros que descem lá da norte da Europa e minam o Império Romano. O Império Romano cai em 476 com Rômulo Augusto, e vem agora os 10 dedos da estátua, que são 10 povos bárbaros que vão formar a Europa Ocidental mais uns séculos depois. Então, basicamente, foi isso que nós vimos na estátua. Agora, o Daniel 7, ele vai nos mostrar os animais, que vão ampliar a estátua de Daniel 2. Nos animais, vocês vão estar lembrados, Daniel viu 4, aí Daniel que vai sonhar. Ele vai sonhar primeiramente com um leão com asas de águia. Ora, o leão com asas de águia, vocês já sabem quem é, vai representar a cabeça de ouro da estátua, ou seja, o reino de Nabucodonosor. O leão com asas de águia. Eu até mostrei uma gravura aqui, né? Que Babilônia, o símbolo de Babilônia era um leão com asas. Tudo em Babilônia era feito com um leão com asas de águia. Inclusive, o portal da deusa Star.
Então, Daniel vai ter esse sonho no capítulo 7, e ele vai mostrar que o leão com asas de águia representa a cabeça de ouro lá da estátua. Nós temos a cabeça de ouro lá no capítulo 2 e temos o leão com asas de águia no capítulo 7, ambos representando Nabucodonosor, que tem o seu domínio de 605 a.C. até 539. Logo depois, Daniel vê um outro animal, ele vê um urso com 3 costelas na boca, né? Vocês estão lembrados? Esse urso vai representar o Império Medo-Persa, que é lá na estátua o peito e os braços de prata. Então, o urso de Daniel 7, com 3 costelas na boca, vai ser a Medo-Pérsia, que na estátua de Daniel 2 está sendo representada pelo peito de prata e pelos braços de prata. Esse é o Império Medo-Pérsia de Dario II e do rei Ciro, que vão tomar Babilônia. O Império Persa fica do ano de 539 até o ano 323 a.C. Logo depois, Daniel sonhando, ele vê um leopardo com asas de ave, né? E vê que esse leopardo tem 4 cabeças. Ora, o que seria então isso? Esse leopardo vai representar o Império Grego de Alexandre. Quando ele vê um leopardo com asas de ave, é a velocidade com que Alexandre toma todo o mundo de então. Ele vence os medo-persas em 3 batalhas. E, finalmente, em 331, na Batalha de Arbelas, ele termina vencendo o Dario III, agora Dario III, e se torna senhor do mundo, Alexandre. É o leopardo com asas de águia, velocidade e 4 cabeças. Gente, o que significa, então, essas 4 cabeças? Né? Ali vai significar o seguinte: quando Alexandre, aos 32 anos de idade, ele completou todo o poder militar dele, conquistou todo o mundo, chorou porque não havia mais reino nenhum para conquistar, ele vai ter uma febre muito grande, aos 33 anos de idade, e morre. Morre com 33 anos, no auge do seu poder. Ora, quando ele morre, o império dele é dividido em 4 generais. Qualquer livro de história atesta isso para a gente. O império de Alexandre o Grande vai ser dividido em 4 generais, que são representativos dessas 4 cabeças do leopardo. São o Lisímaco, né, o Cassandro, o Lisímaco, o Cassandro, o Ptolomeu e o Seleuco. Eles vão brigar entre si, vão se enfraquecer. Ficam no poder apenas 2. O Seleuco, que vai ficar com a parte norte na Síria, e o Ptolomeu, que vai elaborar a dinastia ptolomaica no Egito, inclusive a ptolomaica que é de Cleópatra. Né? Então, nós temos essas 4 cabeças que representam lá na estátua, gente, o ventre e os quadris de bronze, o Império Grego. Depois disso aí, o Império Grego vai ficar de 323 até 168. Depois disso, o Daniel vê no capítulo 7, na sua visão, um animal terrível e espantoso, que não tinha na zoologia, não tinha um animal desse tipo, ele não conseguia achar nenhum. Era um animal enorme, com unhas de bronze, dentes de ferro, e despedaçava e quebrava, arruinava, despedaçava tudo em sua frente. Este foi o animal que Daniel viu, o 4º animal, lá no capítulo 7. E ele se interessou, lembram do que estamos na semana passada? Ele se interessou em saber mais sobre esse animal, o animal do capítulo 7, o último animal. Era um animal enorme, né? Tinha 10 chifres, ele tinha um vulto enorme, ele despedaçava tudo, quebrava tudo. Este animal representa as pernas de ferro na estátua, que era o Império Romano. Ora, vocês sabem que o Império Romano foi o maior dos impérios e ficou desde 753 a.C. até o ano de 476. Mas, na realidade, ele só se coloca na hegemonia mundial em 168, com a Batalha de Pydna, onde os romanos vão vencer o Império Grego. E aí eles realmente se tornam
grande império de domínio, que é Roma Imperial. Ora, Daniel viu, gente, um chifre que representa poder ou reino, um chifre pequeno que surgia na cabeça daquele animal. E esse chifre, ele destruía, ele arrancava 3 outros chifres dos grandes. Esse chifre menor, ele vai crescendo, vai ficando robusto, vai ficando com poder, ele destrói 3 dos chifres grandes, que eram os Érulos, estão lembrados? Eram os Érulos, os visigodos e os Érulos, não estou lembrado do segundo, eram os Érulos, os vândalos e os ostrogodos. Esse poder que está surgindo, esse chifre menor, esse poder religioso que está surgindo, destrói esses três reinos, porque esses 3 reinos eram contra ele. Então, ele vai destruir. Ora, Roma foi eliminada, foi destruída do poder político e militar no ano 476, pelos povos bárbaros. Esses povos bárbaros, eu li para vocês, eram os alemanos, os francos, os borguilhões, os suevos, os visigodos, anglo-saxões que vão formar a Inglaterra, os lombardos na Itália, os vândalos no norte da África, os ostrogodos e érulos. Esses 10 povos bárbaros vão destruir, vão minar o Império Romano e vão finalmente ficar no lugar dele. Os 10 que representam os 10 dedos da estátua e que representam os 10 chifres na cabeça desse animal terrível que Daniel viu. Então, esses chifres são o poder, eles vão dar origem à Europa Ocidental. Ou seja, os alemães vão ficar a Alemanha, os francos, a França, os borguilhões, a Suíça, os suevos, Portugal, visigodos, Espanha, e assim sucessivamente. Esses 10 dedos da estátua vão dar origem à Europa Ocidental, hoje a Europa moderna, e os 10 chifres desse animal terrível do capítulo 7 vão dar origem também à mesma Europa Ocidental. Ora, como Roma, minha gente, caiu em 476, quem ficou no lugar de Roma foram os povos bárbaros, que tomaram Roma. E eles vão, mas fica em Roma, minha gente, um poder religioso. Só vai para Constantinopla, lá na Roma Oriental. Eu falei que Constantino fundou a cidade de Constantinopla em 330, e quando em 476 a Europa Ocidental é tomada, os sábios, os senados grandiosos, poderosos, vão todos para Constantinopla. Fica em Roma Ocidental, que havia perdido o poder militar e o poder político, fica ali o poder religioso, em Roma Ocidental. O que cai é Roma política e Roma imperial, e Roma militar. O poder religioso fica em Roma Ocidental. Em 538, nós vimos isso, nós temos o decreto de Justiniano, lá de Roma do Oriente, fazendo com que o bispo de Roma seja o pai ou o chefe de todas as dioceses do Império. É a partir desse momento de 538 que o bispo de Roma vai ser, na realidade, o chefe de toda a igreja, o pai da igreja. Então, é italiano, papa, né? Papá é papa. O papa vai, então, começar o período papal, a supremacia papal, em 538, com o papa Virgílio I, que vai ser o papa que tem poder religioso, poder político, e ele está devidamente classificado para exercer essas 2 funções. Então, o Papa, a partir de Virgílio, 538, ele vai ser o poder político e o poder religioso em Roma Ocidental, porque o poder militar e político tinha ido lá para Constantinopla. O poder religioso fica, e ele vai exercer também o poder político que havia ido lá para Constantinopla. Então, basicamente, foi isso que Daniel viu no capítulo 7. Agora, nós vamos para o capítulo 8, para vermos, assim, de uma forma maior, de uma forma mais abrangente, o que é que Daniel nos revela no capítulo 8. Vocês leram o capítulo 8 e ele vê ali 2 grandes animais. Ele vê um carneiro e vê um bode. Ele vê um carneiro com 2 chifres,
e vê um bode peludo, né, com um chifre aqui no meio dos olhos, um chifre enorme no meio do... Vamos, então, ler, porque lendo a gente vai explicando à medida que formos lendo, tá bem? Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ali para o capítulo 8. Já temos um instrumental teórico do capítulo 2 e do capítulo 7, para entendermos o capítulo 8, e quinta-feira que vem entendemos o capítulo 9. Então, Daniel diz assim, ó, no capítulo 8, o verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província do Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, ele estava ali ainda, gente, no reinado de Babilônia. Ele diz aqui no início, no terceiro ano de reinado de Belsazar, aquele que perdeu. Então, o livro de Daniel não é cronológico, vocês podem sentir isso. Ele agora vai relatar o capítulo 8, uma visão que ele teve ainda quando Belsazar, neto da Nabucodonosor, estava no poder. Ele diz assim, ó, no capítulo 2, capítulo 3, no versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Viu o carneiro dava... Então vamos entender isso aqui. Ele viu um carneiro que tinha 2 chifres. Um chifre maior do que o outro. Ora, o urso que representa a Pérsia, Medo-Pérsia, no Daniel 7, capítulo 7, ele era um urso que tinha 3 costelas na boca. Nós vamos repetir muito isso para vocês gravarem bem. Tinha 3 costelas na boca, e um dos lados dele cresceu maior do que o outro. É o que ele diz aqui, ó. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Isso representa o seguinte, gente. A Medo e Persa, de início, quem estava no comando era Dario II da Média. Mas o rei Ciro era de tal habilidade que ele dominou o rei Dario II. Então, ele cresceu, ele ficou maior do que o Dario II. É por isso que a profecia, tanto lá no urso, um urso com um lado levantado, e aqui no chifre do carneiro, um chifre levantado, é justamente o poder da Pérsia que vai ser maior do que o poder da Média, muito embora eles estejam unidos, tanto a Média quanto a Pérsia, formando o Império Medo-Pérsia. Mas a Pérsia, que estava em posição inferior, vai crescer e se torna, e fica agora numa posição superior a Dario II, que era rei da Média. Vamos continuar. No verso 4, gente, fiz que o carneiro estava amarrado para o ocidente, para o norte e para o sul. Ora, vocês se lembram que o urso tinha 3 costelas. Essas 3 costelas representam a vitória do Império Medo-Pérsia sobre a Lídia em 547, um império pequeno, representa a vitória do Medo-Persa sobre a própria Babilônia em 539, e Ciro acabamos de narrar isso aqui, e representa também a vitória do Medo-Persa sobre o Egito, no ano 525. Então, essas marradas que ele dá para o Ocidente, para o Norte e para o Sul, representam a Lídia, representam o Norte, Babilônia, e representam o Sul, lá embaixo, o Sul, no Mar Mediterrâneo, representa o Império Egípcio, que também foi tomado pelo Império Medo-Persa. Então, tanto o urso, com 3 costelas na boca, quanto aqui o carneiro com 2 chifres, eles vão representar esses três impérios que vão ser tomados. Vamos continuar, então. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Ninguém podia resistir o Império Medo-Persa, na época em que ele estava no poder. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Portanto, o carneiro, com um chifre mais alto que o outro, representava o Império Medo-Pérsia. É a terceira representação que temos desse império. A primeira foi na estátua, com o peito e os braços de prata. Depois foi nos animais com o urso, com 3 costelas na boca. E agora, no capítulo 8, Medo-Pérsia é representada por um carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro. E aqui, esse chifre, ele vai estar amarradas para o norte, para o sul e
para o Ocidente, significando aquelas 3 costelas que foram a vitória do Medo-Persa pela Lídia, em 547, pela Babilônia em 539 e, finalmente, pelo Egito em 525. Tá ok até aqui, minha gente? É muita informação, né? Façam assim para ver se está ok. É muita informação, né? Vamos em frente, então. Agora, no capítulo 5, no verso 5, ele diz assim, estando observando, veja bem o que ele observou. Eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu poder furioso. Ora, gente, quem é este bode peludo aqui? Quem ele representa? Vamos aqui para o verso 20. Ó. O verso 20 vai dizer quem eram os 2. Tá? 8:20 diz assim, aquele carneiro com 2 chifres, isso é o anjo que diz para Daniel, interpretando o sonho. Mas aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia, que falamos agora aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, a própria Bíblia já elucida quem são esse carneiro e o bode. O carneiro é a Medo-Persa e o bode peludo que vinha com uma fúria tremenda, uma velocidade enorme, sem tocar no chão, era o rei era a Grécia, representando aquele chifre no meio dos olhos, o seu primeiro rei. Ora, gente, nós sabemos que os reis da Medo-Persa eram Dario III e o Ciro. Agora, o rei, o império representado pelo bode é a Grécia, como nós acabamos de ler. E o seu primeiro rei, que representa aquele chifre enorme que ele tinha no meio da cabeça, era o seu primeiro rei. Quem foi, minha gente? Da Grécia, o primeiro rei que combateu, que ganhou, conquistou o mundo inteiro? Foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o primeiro rei poderoso, grandioso, que conquistou tudo, mas que morreu aos 33 anos de idade. É o que nós vamos ver agora aqui, ó. No verso 6. Dirigiu-se ao carneiro, esse bode peludo, uma velocidade imensa, ele nem tocava no chão, dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Gente, Alexandre o Grande quis conquistar o Império Medo-Persa. Era um império forte. Ele, então, arregimentou todo o seu exército, e na velocidade, na velocidade com que ele ganhava, conquistava os exércitos, os grandes impérios, ele foi para cima do Medo-Persa, foi para cima do Dario III. E ele teve 3 batalhas. É justamente isso aqui que diz, ó. Ele correu contra ele com todo o seu furor. Ele teve 3 batalhas contra os gregos, desculpa, contra os Medo-Persas. Ele teve a batalha primeiro em 334, a batalha de Grânico, à beira do rio Grânico. Depois ele venceu Dario III novamente na batalha de Issos, em 333. E, finalmente, na batalha de Arbelas, ou Galgamela, em 331, ele vence totalmente, ele acaba, trucida o exército medo-persa. E, a partir de 323, então, emerge Alexandre o Grande como sendo o grandioso poder hegemônico da época. Então, nós vimos os impérios, né? Vimos a cabeça de ouro, que é na estátua, que é representada nos animais como o leão com asa de águia. Aqui não representa mais, porque Babilônia aqui já estava perdendo o seu poder. Depois nós temos lá na estátua o peito e os braços de prata, que representam a Medo-Persa. Vai ser representado nos animais pelo urso, com 3 costelas. E aqui no capítulo 8 vai ser representada por um carneiro com 2 chifres.
Pois nós temos lá na estátua o ventre e os quadris de bronze, que representa o Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois, lá no capítulo 7, vai ser representado pelo leopardo com asas de asa e quatro cabeças. E depois, aqui no capítulo 8, é representado por um bode peludo que não toca o chão e tem um enorme chifre, que é o próprio Alexandre o Grande, o grande chifre grande que ele tem. Vamos continuar a leitura. O verso 8, gente. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe, quando ele estava no auge, o bode estava no auge, os gregos, Alexandre o Grande, quebrou-se o grande chifre. O chifre que ele trazia foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ora, aquele chifre que o bode trazia, que acabava com o Império Medo-Pérsia, foi quebrado. Foi a morte de Alexandre prematuramente, né, aos 33 anos de idade. Nós vimos lá nos animais, né, que o leopardo com asas de águia tinha 4 cabeças. Surgiram 4 generais. Aqui também, quando se quebra o chifre, quando Alexandre morre, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, que são os 4 generais lá do leopardo com 4 cabeças do capítulo 7. Então, esses 4 generais são o Lisímaco, o Cassandro, o Seleuco e o Ptolomeu. Eles vão brigar entre eles, o império vai se enfraquecer por causa das guerras que eles vão se impor uns aos outros. O Lisímaco e o Cassandro caem logo, ficam, então, Ptolomeu no sul com o Império Egípcio e fica Seleuco com o Império Seleucida, lá no norte com a Síria. Então, nós vimos que a mesma descrição que tem no capítulo 7, do leopardo, com asas de águia, que é a velocidade, e 4 cabeças são os 4 generais, depois da morte de Alexandre, a mesma coisa aqui no capítulo 8, com o bode peludo, que não toca o chão na velocidade, acaba com os exércitos de Dario III em 3 batalhas, dizima o exército de Dario, toma o poder, mas logo depois aquele chifre grande cai, é quebrado, a morte de Alexandre. E em seu lugar, como diz aqui na profecia, em seu lugar serão 4 chifres notáveis, são os 4 generais que acabamos de falar. Vamos em frente, gente. Agora, no verso 9, de um dos chifres, agora notem bem o que aconteceu. Lá, no capítulo 7, nós temos aquele animal terrível, grande, espantoso, com 10 chifres que representam os 10 povos bárbaros que tomaram Roma. Os 10 chifres vão... Aí nasce um chifre pequeno, que é o poder religioso, ele se engrandece, quebra 3 chifres, e aqui nós temos a mesma descrição, ó, de um dos chifres, do bode, né, de um dos chifres dos 4 que ficaram, porque o chifre maior, que era Alexandre, morreu, caiu. Nasceram 4 chifres no lugar dele, são os 4 generais. De um desses chifres sai um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul. Então, esse chifre pequeno é um poder, é o mesmo poder do chifre pequeno, do poder lá de Daniel 7, que nasce na cabeça daquele animal terrível e espantoso. Lá nós temos os 10 chifres, aí nasce um chifre pequeno que vai crescendo, 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 derruba os 3, são os Hérodos, os visigodos e os ostrogodos. Aqui diz a mesma coisa, ó, de um dos chifres sai um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul. Ora, esse chifre pequeno, primeiramente, ele vai representar Roma imperial. A Roma imperial, ele vai tomar tudo isso aí. Ele vai tomar para o sul, o Império Romano vai tomar as ilhas itálicas, a Península Itálica, vai tomar Cartago bem no sul, né? Vai tomar ainda a própria Península dos Balcãs, que é a Grécia, isso para o sul. Depois, para o sul, para o Oriente. No Oriente, ele vai tomar a Ásia e a Síria. E depois, para a Terra Gloriosa, ou Terra Formosa, ele vai tomar a Palestina e também Jerusalém no ano 63 a.C., através do general Pompeu. Então, essa ponta pequena vai se tornar enorme. Ela primeiro aqui vai representar o Império Roma imperial pagã e depois Roma religiosa.
Então, vejam que o mesmo que aconteceu no animal, no capítulo 7, acontece aqui. Agora, diz o seguinte, ó. A primeira parte desse verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, toma as ilhas da Península Itálica, toma Cartago, toma a Península dos Balcãs, que é a Grécia, toma tudo aquilo ali. Depois, no Oriente, ele vai tomar ele vai tomar a Ásia Menor e a Síria, e depois a Terra Gloriosa, que é a Palestina, com Jerusalém, no ano 63. Essa é a parte política, gente, do verso. Agora, o verso 10 é a parte religiosa. Cresceu esse chifre grande, esse poder cresceu tanto, que ele vai até atingir o exército dos céus. Veja o que ele vai atingir, essa ponta grandiosa, a ponta que cresce esse chifre, e cresce no lugar dos 4 chifres, dos 4 poderes, cresce esse poder que é político primeiro, depois ele se torna religioso. Atingiu o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vou repetir. Essa ponta, esse poder, cresceu até atingir o exército dos céus. Gente, quem é o exército dos céus? Isso aqui vai reportar lá a igreja, as 7 igrejas, a igreja de Tiatira, do cavalo amarelo, estão lembrados? Que só foi uma perseguição terrível àqueles religiosos que não aceitaram a dominância do sistema religioso romano. Então, quando ele diz assim, ó, cresceu até atingir o exército dos céus, esse poder pequeno que cresce vai perseguir o exército de Deus, aqueles que são fiéis a Deus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, ou seja, uma perseguição de tal ordem que vai pegar também as estrelas, ou seja, os líderes das igrejas, os líderes religiosos que não concordaram com os ditames, com os decretos de Roma religiosa, eles vão ser perseguidos, está aqui muito claro. Cresceu até atingir o exército dos céus. Aqueles cristãos que não aceitaram a dominância romana. E alguns dos exércitos e das estrelas, ou seja, muitos dos exércitos e os líderes da igreja, lançou por terra e os pisou. Isso é uma representação do chifre pequeno que nasce na cabeça do animal grandioso, terrível, espantoso, lá do capítulo 7. É a mesma descrição aqui. 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Gente, quem é o príncipe do exército? Nós temos o exército dos céus, que são os cristãos que não aceitaram a dominância romana, e temos o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército dos cristãos? O próprio Cristo. Então, ele vai atingir não só o exército de Cristo, como os líderes das igrejas, como vai atingir também o príncipe do exército, que é o próprio Cristo. Agora, ele vai aos céus atingir? Não. Ele vai fazer uma artimanha tal, mudar tais coisas, que vai tirar dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ou seja, este poder religioso vai de tal ordem interferir no exército de Deus, com a perseguição, nas estrelas que são os líderes, vai perseguir de uma forma muito radical, como nós vimos aqui, o cavalo amarelo, nós temos a perseguição cruel, nós temos a noite de São Bartolomeu, onde os religiosos são trucidados na França, nós temos a perseguição dos huguenotes, dos valdenses, nós temos a perseguição dos albigenses, temos também as cruzadas, temos aí a Santa Inquisição, tudo isso na época do cavalo amarelo, ou seja, durante a Idade Média. Começou em 1538, vai até 1798, 1260 anos de supremacia religiosa da Igreja Romana. Agora, de onde é que eu tirei esses 1260 anos? Nós vimos lá em Daniel 7 que haveria uma perseguição de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos e metade de um tempo são meio ano, 3 anos e meio. Multiplicando isso por 42, por 30, nós vamos ter 42 meses, depois 42 multiplicado por 30, vamos ter 1.260 dias, e um dia em profecia é ano, então são 1.260 anos
de supremacia durante a Idade Média, no cavalo amarelo, no cavalo amarelo, lá na igreja de Tiatira também, que é a igreja da Idade Média, e agora. Então, é um período de 1.260 anos, começando em 538. O que houve em 538, gente? O decreto de Constantino fazendo do bispo de Roma o chefe de toda a igreja. Em 538 também, a última tribo que não concordava com a organização religiosa era a tribo dos ostrogodos, que foi expulsa em 538. Então, o Papa Virgílio começa o seu poder religioso e o poder político, porque todo mundo tinha ido para Roma Oriental, então só ficou em Roma Ocidental o poder religioso, que agora vai exercer também o poder político. De sorte que em 1.260 anos, começando em 538, vai haver todas essas perseguições, vai haver os grandes concílios, vai haver a Inquisição proposta primeiro pelo Papa Paulo III, depois a tortura colocada pelo Papa Gregório IV, e depois tivemos a Noite de São Bartolomeu, na França. Toda essa perseguição, milhões e milhões são mortos, e só termina em 1798. 1.260 anos certinho. Agora, gente, o que ocorre em 1798? Falamos várias vezes sobre isso. Ocorre a prisão do Papa Paulo VI, por ordem de Napoleão, que estava, né, se expandindo na Europa. Napoleão Bonaparte manda prender o Papa lá em Roma. O Papa é preso por General Berthier e é trazido para a França, onde ele morre 2 anos depois. Então, o papado aí simplesmente desaparece. Durante 2 anos o papado desaparece. De 1798 até 1800. Em 1800, o próprio Napoleão ressurge com o papado. Mas só que ele fica como sendo uma figura decorativa. Ele vai ser uma figura decorativa até 1929. Então, vamos recordar o que aconteceu nesse período, gente. Em 538, o Papa Virgílio I assume o poder religioso e político lá em Roma. Então, começa a grande perseguição de 1.260 anos, que termina em 1798, com a prisão do Papa. Ora, sendo o Papa ordenado, ele vai para a França e fica sem poder. O grande poder que ele exercia durante a Idade Média, ele perde. Lá em Apocalipse 13, verso 3, disse que foi uma ferida mortal. Né? Uma ferida mortal em cima do papado. Mas a ferida mortal seria curada. Apocalipse 10, 13, verso 3. Então, isso fala lá em Apocalipse. Qual foi a ferida mortal? A ferida mortal foi a prisão do Papa. E a morte do Papa, 2 anos depois ele é novamente reposto, mas sem nenhum poder. Mas a ferida mortal não é só isso, gente. A igreja perde todas as universidades, perde todas as terras, perde todo o seu poder, perde os monastérios, perde os conventos, perde o dinheiro, perde as terras e perde tudo com essa prisão do Papa em 1798. Isso se arrasta até o ano de 1869, 1870, quando tem o primeiro concílio do Vaticano, Vaticano I. Nesse concílio, o Papa começa a se reerguer. Ele é colocado como infalível. Mas isso ainda as perdas vão estar até 1929. Agora, o que ocorre em 1929 o cumprimento da profecia, parte do cumprimento da profecia, que diz que a ferida mortal foi curada. Em 1929, Benito Mussolini, ditador da Itália, e Adolf Hitler, ditador da Alemanha, se unem e veem que o Papa precisa retornar ao seu poder. Então, eles criam o Vaticano, o território do Vaticano, o país do Vaticano, colocam de volta lá o Papa, né, com todas as terras, com todo o dinheiro, com todas as universidades de volta, os monastérios de volta, os conventos de volta. Tudo voltou no ano de 1929 com a ordem de Mussolini e Hitler para que criasse um Estado papal que era o Vaticano.
Então, aí começa a ferida, vê o golpe da ferida, a ferida começa a ser curada a partir de 1929. E está em pleno processo de poder. E a Apocalipse diz que todos se maravilham perante esse poder. É realmente, né? 2 terços da população religiosa pertencem a esse poder. Mas vamos voltar aqui, gente. O exército lhe foi, verso 12, o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Deitou por terra a verdade. O que significa isso? Nós falamos aqui na reunião passada sobre o que esse poder faria durante os 1.260 anos de supremacia. O que esse poder faria durante esse tempo de supremacia? Primeiro, ele perseguiria, faria guerra contra os santos e prevaleceria. Está lá no versículo 20 do capítulo 7. Faria, então, guerra contra os santos. De 538 até 1798, foi uma perseguição cruel contra os santos, contra aqueles que não aceitavam o que o domínio religioso romano dizia. Depois, proferiria palavras contra o Altíssimo. Nós vimos aqui, lemos alguns trechos na aula passada, alguns trechos da grandiosidade que se deu ao representante geral da Igreja Romana. Terceiro, magoaria os santos do Altíssimo, fazia guerra aos santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ora, como foi que esse poder mudou o tempo? Primeiramente, o dia era de pôr do sol a pôr de sol. Mas, em influência da filosofia italiana, né, isso foi mudado e aceito pela igreja. Passou agora a ser meia-noite a meia-noite. Ora, o dia começa ao pôr do sol. A primeira parte do dia é a parte escura, que é chamada noite. E a segunda parte do dia é a parte clara, que é chamada dia. Essas duas partes, 12 horas que eu falo, 24, não começam, sempre começou ao pôr do sol. Mas durante a supremacia de 538 a 1798, foi mudado o tempo de pôr do sol para meia-noite. E as leis? Nós vimos aqui que o segundo mandamento foi retirado. Aquele que dizia, não farás para ti imagens de esculturas, foi tirado. Em lugar dela foi colocado um outro mandamento. O 10º mandamento foi também tirado. E, em função dele, colocou-se 2 mandamentos, né? Formando 10. Então, houve também a guarda do sábado que foi colocada para o domínio. Então, mudou os tempos e mudou esse poder, mudou não só os tempos, além da perseguição, além da crueldade, além da Inquisição, além do massacre de São Bartolomeu, além dos huguenotes, dos albigenses e dos valdenses, e das torturas implementadas, né, pelo Papa Gregório IV, nós tivemos também a mudança da lei. Gente, a lei é imutável. São Mateus 5,17 diz que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Cristo veio para honrar a lei, não para afrontar a lei. De sorte que tudo isso foi feito lá. Agora, gente, tem aqui uma coisa que diz o seguinte, que deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. O que é deitar por terra, gente? Vamos ver aqui algumas. O deitar por terra significa nada mais, nada menos do que instituições religiosas criadas por este poder durante os 1.260 anos. O que foi criado ali? Ora, nós sabemos que Cristo é o único intercessor que temos junto a Deus. Nós não precisamos ir a um homem, a um sacerdote, para podermos ter o perdão de Deus. Nós vamos direto ao trono de Deus através da oração. Mas introduziu-se durante esse tempo, de 1.260 anos, introduziu-se várias instituições, deitando por terra a verdade. Uma das verdades que eles deitaram que eles criaram foi a confissão auricular. Ora, sempre Deus, Cristo, disse aqui na Terra que nós deveríamos confessar, pedir perdão aos nossos pecados direto a Deus.
A instituição religiosa romana colocou um sacerdote. Esse sacerdote tem o poder de perdoar pecados. Isto vocês podem ler lá em Lucas 5:21, é blasfêmia. Eu vou ler para vocês aqui, Lucas 5:21. Olha o que ele diz lá. Ou seja, a igreja romana criou um sacerdote para dar a penitência, para perdoar os pecados. Isso, segundo o que está aqui em 5:21 de Lucas, olha só, gente, eu sei que são informações graves para nós, mas a gente tem que falar, né? E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este Jesus, né? Que diz blasfêmias? Ele perdoa pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, foi uma instituição que fizeram para um sacerdote perdoar pecados. Isso não pode, não é bíblico. Não está na Bíblia isso, gente. Outra coisa que fizeram foi alguém querer ser igual a Deus. João 10:33. João 10:33 vai dizer o seguinte. 10:33 diz assim, ó. Responderam os judeus, não é por outra obra que te apedrejamos, dizendo para Cristo, e sim porque a blasfêmia que tu disseste, sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Nós lemos, semana passada, eu tenho aqui, que o chefe geral da igreja romana se institui como sendo o próprio Deus na Terra, o representante de Deus na Terra. Isso, segundo a Bíblia, não se aceita. Ou seja, deitando a verdade por terra, o que diz aqui no verso 12. O exército lhe foi entregue às perseguições, com sacrifício por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Até hoje prospera. Teve um período, né, de 1798 até 1929, que não prosperou, mas de 1929 para cá está no auge esse poder. Uma outra coisa que criaram foi a adoração à Virgem Maria. Gente, onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Não se acha. Eu já li a Bíblia várias vezes, já consultei, já vi livros. Não se acha, em nenhum verso se acha isso na Bíblia. Que Maria subiu ao céu. Não tem isso. Estão estudando, né, ardentemente nas grandes universidades para verificar se Maria subiu ao céu, mas a conclusão que eles estão chegando aqui não subiu. Se ela não foi, como ela pode interceder? Portanto, 1 Timóteo 2,5 diz, o único intercessor que temos é Cristo. Não há nenhum outro, nem santos, nem Maria, nem Enoque que está no céu, nem Moisés que está no céu, nem Elias que está no céu. Eles não podem interceder por nós, só Cristo. Então, foi isso aí. E também a adoração a Maria. Adorar somente ao Senhor teu Deus, só Ele servirás. Né? Diz lá, Cristo lá na tentação. Outra que fizeram, outra que criaram, foi a santidade do domingo. Gente, onde está na Bíblia que o domingo é um dia santo? Não existe, não tem. Nós não temos isso escrito na palavra de Deus, que o domingo é um dia santo. Mas o poder religioso romano tirou o sábado, né, obstruiu o sábado e colocou o domingo, para que as pessoas guardassem o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Mas isso não impede, isso não exclui a guarda do sábado. Cristo ressuscitou no domingo, é verdade, mas não exclui a guarda do sábado. Cristo guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, né? Paulo guardou o sábado, todos os pais da igreja guardaram o sábado, e depois veio essa lei, lá de Constantino, no ano 321, ele trocou o sábado pelo domingo. Outro que criaram, a imortalidade da alma. Gente, quando o homem morre, a alma morre, não existe alma por aí. Isso também não é bíblico. Quando Cristo, lá em Gênesis 2:7, nos diz, quando Deus criou o homem, o pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O homem, ali não diz, ele aí teve uma alma, não, ele se tornou uma alma vivente. Portanto, eu sou uma alma, vocês são uma alma, o presidente da República é uma alma, todo mundo é uma alma.
quando o homem morre, o espírito que Deus soprou, o fôlego de vida, é tirado dele. E é entregue a Deus. Deus leva o espírito. Mas a alma não tem alma. A alma é o próprio homem. Uma outra aqui. Agora é como sendo representante de Deus na Terra. Não existe também isso. Então, nós vimos que, quando diz aqui, no verso 12 do capítulo 8, o exército lhe foi entregue, ou seja, todos os cristãos da época de 538 até 1798 foram entregues na mão desse poder para perseguições e mortes, com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Nós vimos aqui várias coisas, várias instituições que foram criadas e que não estão na Bíblia. Então, de sorte que tudo isso que aqui dissemos foram instituições criadas pelo poder religioso romano que não estão na Bíblia. Não procuramos isso, não achamos isso aqui. E quais são eles? São a intercessão de Maria, a adoração a Maria, né? A confissão auricular, a santidade do domingo, a imortalidade da alma, né? A troca do sábado. Então, tudo isso foi criado, como diz aqui, deitando por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, nós vimos aqui que isso nós não temos como. Tá? Agora, fala uma hora aqui, gente, sobre o sacrifício diário. O que era o sacrifício diário lá no deserto, quando nós tínhamos um santuário? Nós tínhamos um santuário lá. Vou falar isso para nós podermos entender o que vamos estudar na semana que vem. Nós tínhamos um santuário, Deus mandou que Moisés fizesse um santuário. Isso está lá em Êxodo 25. Deus mandou que ele fizesse um santuário para que o povo de Deus, para que Deus habitasse no meio do povo. Esse santuário, gente, terrestre, era uma cópia do santuário celestial. Portanto, existe um santuário no céu. E o santuário que Arão construiu com Moisés era uma cópia do santuário celestial. Ele tinha o pátio, lá fora o pátio nós tínhamos a pia de sagrado, nós tínhamos a tampa do holocausto, onde se sacrificavam os animais, tínhamos a pia. No primeiro compartimento, o santuário era formado por 2 compartimentos, a parte interna. Era o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, nós tínhamos ali a pia de incenso, nós tínhamos os pães asmos, nós tínhamos o candelabro, que representava a luz de Cristo, o Espírito Santo. E no segundo compartimento, no lugar santíssimo, nós tínhamos ali a arca da aliança com o propiciatório. Então, vamos agora, para nós podermos entender o estudo da semana que vem, vamos ver o que isso significa, para podermos já ter uma ideia, quando chegarmos na semana que vem, já sabemos mais ou menos. No pátio, eram sacrificados 2 animais por dia. Um pela manhã e outro à tarde. Um às 9 horas da manhã e outro às 6 horas da tarde. Esses eram os 2 sacrifícios. Agora, por que sacrifício de 2 animais, 2 cordeirinhos, era feito para quê? Era feito para o povo, para remir o pecado do povo. Esses 2 sacrifícios da manhã e da tarde eram o sacrifício contínuo. Que diz aqui, o sacrifício diário. Eles eram sacrificados para poder remir o pecado do povo, né, em toda a sua extensão. Era todo dia havia esse sacrifício. Agora, quando o sacerdote, né, sacrificava esse animaizinho, ele ia ao lugar santo com o sangue e espargia o sangue na cortina do templo. Ele tinha uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Espargia ali, e aí o pecado do povo estava perdoado. Agora, quem pecava, o pecado do povo que não morava em Jerusalém. Agora, quem pecava
durante a hora do povo, quem pecava trazia um animalzinho. Ou ele trazia um par de bolinhas, ou ele trazia um par de pombos, ou ele trazia um novilho, ou ele trazia uma ovelha, ou trazia um carneiro. Né? Quando ele trazia esse animal, ele ficava em frente ao sacerdote, perto do holocausto, da pia do holocausto. Então, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados ao animal, e depois o pecador degolava o animal. Porque os pecados dele, simbolicamente, passavam para o animal. E o sangue do animal era recolhido pelo sacerdote, levado para o lugar santo, primeiro compartimento do santuário, e espargido na cortina. Isso significava o seguinte, que o pecado do pecador era passado para o animal, que era morto. Significava que um animal morreria, o animal estava morrendo por amor ao pecador, para livrar dele, o pecador, dos seus pecados. Isso prefigurava, séculos depois, a morte de Cristo, que morreria por nós, né? Morreria por nós, e o sangue de Cristo ia nos livrar do nosso pecado, através da remissão do pecado. Então, a cerimônia era, ele chegava com o animalzinho, o sacerdote o recebia, ele confessava os seus pecados na cabeça do animal, depois ele, pecador, degolava o animal, o sangue era coletado pelo sacerdote, né? Os pecados dele eram passados para o animal, ele degolava o animal, o sangue era aspergido, bem pouquinho do sangue era aspergido na cortina, e ele ficava livre dos pecados. O animal teve que morrer para que ele tivesse seus pecados perdoados. Isso significava Cristo que viria séculos depois para remir o pecador. Agora, isso era feito, o sacrifício de manhã e à tarde, era feito sempre, era feito todos os dias. Agora, esse especial, quando a pessoa pecava, trazia lá o animalzinho para ser morto no lugar dele, esse era feito quando havia um pecado específico do pecador. Agora, isso era feito todos os dias. Durante o ano todo, ele ia se enchendo de pecados, o santuário ia se enchendo de pecados. As cortinas iam se enchendo de pecados dos pecadores, né? Então, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, havia a purificação do santuário. E como funcionava isso? A purificação do santuário era a entrada do sumo sacerdote, não do sacerdote. Os sacerdotes só atendiam até no lugar santo. O sumo sacerdote é que entrava no lugar santíssimo, né, para poder remir o pecado de todo o povo. Então, nesse dia, o 7º dia do 10º mês, todo o povo ficava lá fora em atitude de reverência, de arrependimento e de comunhão com Deus. Era um silêncio tremendo lá, aqueles mais de 1 milhão de pessoas lá fora. Era o dia da remissão dos pecados de todo o povo para todo o ano, era a purificação do santuário. Todos esses pecados do santuário iriam ser tirados. De que forma? O sumo sacerdote se preparava, ele matava um novilho para que fosse perdoado os seus pecados e da sua família. E no 7º dia do 10º mês, ele entrava com o sangue daquele novilho que ele havia sacrificado, entrava no lugar santíssimo. E ele, o sumo sacerdote, né, lançava algumas gotas de sangue sobre a tampa do propiciatório. Lá nós tínhamos a arca, tínhamos a tampa do propiciatório e os 2 querubins, anjos querubins, que representavam a glória de Deus. Ali, gente, no lugar santíssimo, era iluminado, era a glória de Deus. Se porventura o sumo sacerdote não estivesse exatamente pronto, sem pecados, ele matava um novilho para poder ter a remissão dos seus pecados antes de ele entrar no lugar santíssimo. Porque quando se ele entrasse ali no lugar santíssimo com pecado, ele era fulminado na presença do Senhor. Quando ele espargia o sangue do novilho que ele havia sacrificado sobre o propiciatório, então se manifestava a presença de Deus na glória, a luz de Deus. Por cima da arca, dentro da arca estava a lei de Deus, o cajado de Arão também. Então, a presença do Senhor era glorificada ali. Uma vez por ano, era a remissão de
o pecado do ano inteiro e a purificação do santuário. A purificação lá do santuário. Agora, quando isso era feito, então, antes disso, eles traziam 2 bodes, dois animais. O primeiro animal era o animal sorteado para o Senhor, pelo Senhor. E o outro era o que ia levar o pecado de todo o povo. Então, era um bode que era sacrificado pelo sumo sacerdote para o Senhor, pelo Senhor. Quando ele sacrificava, todo o pecado do povo do ano inteiro que estava no santuário era colocado sobre este animal, que representaria Cristo, né? Então, ele era degolado e o sangue dele era levado para ser aspergido sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. O outro bode era um bode através do qual ele ia receber todos os pecados, simbolicamente, todos os pecados que estavam no santuário para purificar, eram lançados sobre esse bode Azazel. E esse bode, depois dessa cerimônia, era levado para o deserto, deixado lá no deserto para morrer, representando Satanás, que vai ficar preso num deserto durante 1000 anos. Vamos estudar isso lá no Apocalipse. Então, havia 2 bodes. No 7º dia do 10º mês, o sumo sacerdote sorteava o bode do Senhor, ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça daquele bode, e ele, então, imolava o bode, e o sangue era espargido sobre o propiciatório, sobre a arca, lá no lugar santíssimo, onde a presença de Deus era manifestada com toda a sua glória e toda a sua luz. O outro bode era o bode Azazel, que recebia todos os pecados do santuário. A purificação do santuário se dava, então, nesse dia, tirando simbolicamente todos os pecados, todo ano, de todo o povo, e dentro do santuário, colocado sobre esse bode Azazel, que era levado para o deserto e solto todo um deserto para morrer. Então, basicamente, esta era a cerimônia que se fazia no santuário. O sacerdote, com o sacrifício diário de manhã e à tarde, por aqueles que viviam fora de Jerusalém, né? Então, era o pecado do povo. E aquele que tinha pecado trazia um animalzinho que era degolado pelo próprio pecador. Antes era confessado o seu pecado e o sangue era espargido no lugar santo, na cortina do lugar santo. No 7º dia do 10º mês, uma vez por ano, eram então trazidos 2 bodes. Um era sacrificado ao Senhor, todo o pecado do santuário era colocado sobre este bode, ele era imolado e o sangue era colocado não na cortina, mas sim sobre a tampa da arca, que era o propiciatório, onde havia a presença do Senhor. O outro bode era lançado todos os pecados que havia no santuário, lançado sobre ele, e ele era carregado para o deserto. Basicamente, era isso que acontecia. E aqui nós vemos aqui, como sacrifício diário, que esse sacrifício diário representaria depois, lá no futuro, a morte de Cristo, o seu sacrifício derramando o seu sangue para poder nos livrar, nos perdoar de todos os pecados. Então, gente, basicamente era isso que nós tínhamos apresentado no capítulo 8. Fazendo uma breve revisão, nós tínhamos 2 animais. Um carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro, representando o Medo Persa, Dario e Ciro. O outro era um bode peludo, um chifre enorme no meio dos olhos, que representava a Grécia. E o chifre representava o primeiro rei, que era Alexandre. Ora, a Grécia, a Medo-Pérsia tomou todos, se tornou hegemônica, mas no ano 323 até o ano 168 foi quando houve o grande emergência do Império Grego através de Alexandre, que na sua força ele morre, o chifre é quebrado, surgem 4 chifres, 4 chifres são os 4 generais, dois são nós eliminados, fica o Ptolomeu e o Seleuco, no Egito e na Síria, eles vão prosperar, né? Serão os 4 chifres que vão representar esses 4 generais. Logo depois, alguns anos depois, em 168, nós vamos ter a emergência de Roma, né? Aqueles 10 chifres lá do animal do 7, entre eles nasce um chifre menor, que vai crescendo, e
espisunha, espedaça tanto os impérios como o povo de Deus, e finalmente nós temos aí a grande vitória do povo de Deus, a grande vitória do povo de Deus, quando aquela pedra lá na estátua é lançada e destrói o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Isso representa a vinda do Senhor Jesus, que logo virá para destruir todos esses reinados, todos esses reis, e colocar o seu reino como um reino eterno. Agora podemos levantar, já que ninguém fez nenhuma pergunta, fazer perguntas ou dúvidas ou comentários para ilustrar, para aprendermos mais sobre esse tema. Aberto aí o debate. Alguém quer falar? Irmão, queria fazer uma pergunta. Tá Fale. ouvindo? Sim. Algumas pessoas me fazem essa pergunta a mim e eu ainda não soube responder. Eu sou uma pessoa apolítica, porém, a história cristã, ela fala muito sobre a política e o cristianismo, desde a época de Jesus. Então, as pessoas me perguntam se o cristianismo ele anda junto com a política. Olha, para esclarecer isso é muito simples. Quando Cristo veio, tá, nós tínhamos o regime político e militar exercido por Roma Imperial. Alguém até aí? Sim. Então, Cristo, quando veio, até os dias de João, no final do século I, nós tínhamos, né, a política, tínhamos tanto um exercício da política por parte do Império Romano e tínhamos um exercício militar por parte também do Império Romano. Como o Império Romano vai tomar, né, a Terra Formosa, a Palestina, e vai tomar também Jerusalém no ano 63, através do general Pompeu, o povo judeu tinha sua política. Desde Abraão, o povo judeu tinha sua política. Tanto que nós tivemos o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, depois houve a divisão do império, né? Ficou o reino do norte e o reino do sul, com política. O povo judeu, o povo hebreu, depois se tornou o povo judeu, ele sempre teve a sua parte política nos seus reis, nos seus sacerdotes, né, nos seus sumos sacerdotes, eram que exerciam. Na época de Jesus, a parte política, foi a Ana Lúcia que perguntou? Nice. Hein? Foi eu, Anice. Ah, sim. Então, quando Cristo veio, os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Mas, mesmo assim, os romanos concediam aos judeus uma parte política, que era exercida pelo Sinédrio. O Sinédrio judeu era responsável pela parte política e pela parte jurídica de problemas que houvesse dentro do povo judeu, mesmo na época de Cristo. Então, o Sinédrio era formado por 71 sábios, 71 homens, né? E eles eram divididos entre os escribas, os fariseus e os saduceus. Esse era o poder político dos judeus, mesmo permitido pelos romanos. Tanto que, na época em que Paulo estava exercendo a sua cristianidade, ele foi trazido perante o Sinédrio. Pedro também foi levado perante o Sinédrio. Então, o Sinédrio era um órgão político, religioso e jurídico. O Sinédrio ensinava os saduceus, os fariseus e os escribas, ensinavam o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Mas eles também faziam a parte jurídica. Eles julgavam os casos. Cada cidade na Palestina tinha o seu sinédrio pequeno. Mas os casos que não podiam ser colocados lá eram trazidos para Jerusalém como se fosse um Supremo Tribunal Federal. Eram trazidos para ser julgados em Jerusalém. Por exemplo, Estevão esteve diante do sinédrio e o sinédrio julgou a Estevão, né, com a morte, condenaram ele à morte. Muito embora o sinédrio não tinha o direito de
de condenar ninguém à morte. Quem condenava a morte eram os romanos. Na época de Cristo, Cristo esteve perante alguns membros do Sinédrio, mas quem decretou a ordem de morte foi um político, o Pilatos. Então, para responder a sua pergunta, na época de Cristo, nos judeus, havia um centro político, que era o Sinédrio, formado por, basicamente, 3 instituições, que eram os escribas, os fariseus e os saduceus, que eram uns contra os outros, mas se uniram para matar Cristo. Então, havia realmente uma parte política, mesmo sendo Cristo executando a parte religiosa, mas o Sinédrio executava a parte religiosa dos judeus, a parte jurídica dos judeus e a parte política dos judeus, tá bom? Obrigada. Outra pergunta, gente? Ou comentários? Ou dúvidas? Vamos, gente, vamos falar aí. Quem vai falar? Eu Fale. quero. Ah, você pôs a mãozinha, né, Marilda? Fala aí. Foi. Fala aí, Marilda. Não, é só um detalhe que, quando eu estudava na minha primeira fase de Adventismo, quando eu estudava Apocalipse, tem um detalhe sobre o sumo sacerdote, né? Quando ele adentrava lá no lugar santíssimo, que era para fazer a purificação, né, dos pecados anualmente, ele vestiu uma roupa, né, que tinha uns sinozinhos na borda da roupa, porque era tão sério aquele momento que, se ele tivesse um pecado não confessado, ele morria lá. E como as pessoas não podiam entrar lá, porque senão era fulminado todo mundo, ele entrava com uma corda amarrada na cintura para que as pessoas que ficavam do lado de fora, se acontecesse alguma coisa dele ser fulminado lá, eles tinham que puxar o corpo dele, porque não podia entrar, né? Ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote. E eu acho interessante isso, né? Como é sério essa história do santuário, né? E só Jesus Cristo, que é justo, né, que é o único justo, é que está lá atualmente, né, promovendo o juízo investigativo, né, de todos os... Santuário Cristão. Veja, Maria, esse sininho e essa corda não estão na Bíblia. Não estão, mas eles estão o sininho está, sim. Nos livros de tradição, eles estão nos livros da tradição judaica. O sino está na Bíblia. Mas eu digo a corda... Na roupa dele. Era aqueles desenhos, naquelas luzes que trazia, isso sim. Mas a corda não está. A corda está escrita na tradição, no livro História dos Judeus, do Flávio Josefo, nós temos isso lá. Que é uma tradição. Existe a tradição judaica... Mas isso era verdade. Que são livros mais livros. Quer dizer, nós admitimos como sendo verdade, mas como é a tradição pode, de repente, acrescentar coisas que não tenham existido, né? Sim. Mas acreditas que sim. Acreditas que não é bíblico, mas acreditas que pode ter sido, né? Isso está não na Bíblia, está na tradição, principalmente no livro de Flávio Josefo, A História dos Judeus. Tá, obrigada. Na realidade, esse momento que você falou aí, era tão sério aquilo, era tão sério a ida do sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, que ali era o auge do ano, né? Era o auge do ano da remissão do pecado. E o povo estava em contrição. Se alguém do povo não estivesse em contrição, nós temos isso lá em Êxodo, ele morria. Era morto, ele era fulminado. Então, era também? Pelo pecado lá fora tivesse uma risadagem ou falando, né? Era fulminado, porque era um momento extremamente, né, santo ao Senhor. Era um momento assim, sei lá, não posso nem dizer. Por isso era um momento de reverência, de 100% de reverência. Né? É por isso que, uma vez eu fui lá na nossa igreja, estava um pouco de barulho, e, gente, nós temos que lembrar lá do santuário. Com certeza. Aqui é um lugar santo ao Senhor. Concordo plenamente com isso aí.
É o lugar santo ao Senhor. Era basicamente isso. A Luciana teve problema lá no celular dela, né? Mas ficou até o final. Outra, a Ana Obrigada. quer falar. Fale, Ana. Boa noite. Eu vi uma mãozinha Tudo aqui. bem? Boa noite. Tudo bem? Desculpa aí, mas meu celular teve problemas e eu tive que entrar umas 3 vezes e eu não ouvi a aula toda, né? Eu fiquei com dúvida. A minha Sim, dúvida é o pode falar. seguinte: aqui no versículo 15, ele fala assim: Daniel, ele não entendeu essa visão, né? Logo depois. Aí ele diz assim: que apresentou-se diante dele. Era um homem, né, que tinha a aparência de um homem. Esse homem era quem? Nós temos logo aqui, você lê um pouquinho aqui para baixo, no verso 16, na segunda parte do verso, Gabriel dá a entender a Daniel a visão. Então, Gabriel, Ana Lúcia, foi o anjo que ficou no lugar de Lúcifer. Certo. Foi Gabriel, nós vamos ver isso no estudo que vem, é Gabriel que vai explicar tudo para Daniel. O anjo Gabriel é enviado, como Daniel ficou em dúvida de tanta coisa que ele viu, assim como nós também ficamos, então, Gabriel é que vem aqui nessa visão, ele já vem, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, aqui no verso 20 e 21, ele vai dizer, Daniel, aquele carneiro com 2 chifres que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, Gabriel continua, é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, aqui, Gabriel já está dando a interpretação ao sonho. E ele vai também dar a interpretação lá dos 2.300 anos, vai ser o próprio Gabriel que vai, no capítulo 9, o próprio Gabriel que vai dar a interpretação. Então, esse homem que você viu é o próprio anjo Gabriel que ficou responsável e no lugar de Lúcifer, quando Lúcifer foi expulso do céu. Ele é que dá a interpretação de tudo a Daniel. Não só aqui no capítulo 8, no finalzinho, mas também no capítulo 9, no que tange a parte da profecia de 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos ver na semana que vem. Tá bom? Tá, agora tem outra pergunta. Aí Sim. tem assim, ele fala assim, filho do homem, você precisa entender Qual que é esta qual é visão... o verso, Ana Lúcia? Qual é o verso? É o verso 17. Tá. Lá aqui, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. O tempo do fim era aquele tempo que Daniel estava vivendo ou é o futuro hoje, assim, como se fosse para a gente hoje e mais para frente ainda? Veja, Ana Lúcia, o tempo do fim, nós temos, na verdade, 2 grandes blocos. Nós temos o tempo do fim e o fim do tempo do fim. O tempo do fim, nós vamos ver na aula que vem, quando nós teremos o final dos 2.300 tardes e manhãs, entendeu? E começa lá em 456 e vai antes de Cristo, e vai até 1844, são 2.300 anos de profecia. Nós vamos ver o início, o anjo Gabriel diz o início dele, né? Fala o início, nós temos o início, ele fala quando é o início, e a partir daí nós vamos contar 2.300, vai terminar em 1844. Ora, em 1844, quando Guilherme Miller pregou que Cristo estaria vindo, entendeu, Ana? Entendi. A partir de 1830, 1825, o Guilherme Miller começa a estudar a Bíblia intensamente e ele acha que a purificação do santuário celestial é a vinda de Cristo, mas na realidade não era. Foi uma decepção muito grande para eles em 1844, em outubro, quando Cristo não veio. Na realidade, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele está agora administrando, como disse alguém aqui, lá no lugar santíssimo, praticando o juízo, né? O juízo de investigação hoje. Então, o tempo do fim vai começar quando Guilherme Miller, porque, veja bem, Ana Lúcia, durante os anos de 1800 e 1650, na realidade, de 1517 até 1844, muitas igrejas surgem. Surge a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista.
né? Essas igrejas vão estudar profundamente Daniel. Veja bem o detalhe, essas igrejas vão estudar, esses homens vão estudar profundamente, mas não vão compreender. Não, não, porque esse livro, se você olhar aqui no capítulo 12, dá uma olhadinha lá no capítulo 12, no verso 4. Diz lá no verso: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, tu sabes multiplicar. Agora, no verso 9, ele respondeu: Gabriel, vai, Daniel, porque essas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, as profecias de Daniel só vieram à luz com Guilherme Miller por volta de 1810, 1820. Ele começou a pregar que a purificação do santuário seria a vinda de Cristo em outubro de 1840. Nós vamos ver tudo isso na semana que vem. Então, essas igrejas que se formaram ao longo desde o século XVI até o século XIX, eles estudavam. John Wesley estudou muito o Apocalipse de Daniel, né? O Lutero estudou o Apocalipse de Daniel, o John Knox estudou muito, mas eles não compreendiam. Como o tempo do fim, a gente entende o tempo do fim a partir do momento que o livro de Daniel é estudado e compreendido, que foi no tempo, a partir do século XIX, 1830, 1810. Até que o Guilherme Miller, não só o Guilherme, que era um batista, mas também protestantes, presbiterianos, batistas, estudaram muito e compreenderam. Esses caras é que vão desvendar o que a gente está estudando agora. Então, quando se desvenda isso, e o anjo disse que o livro de Daniel era para o tempo do fim, então nós compreendemos que o tempo do fim foi quando eles estudaram e compreenderam, porque desde o século XVI eles não compreendiam Daniel, só vão compreender no século XIX. Então, nós compreendemos que o tempo do fim começa em 1844. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, o tempo do fim. Agora, eu falei que tinha o tempo do fim de 1844 e depois o fim do tempo do fim. Quando finalmente for assinado o segundo decreto dominical, que o primeiro foi assinado lá por Constantino, em 321, quando for assinado o segundo decreto dominical, lá pelo poder protestante e político da América do Norte, então aí vai começar o fim do tempo do fim, que vai ser um movimento, vai ser rápido. O tempo do fim de 1844 até o decreto dominical, e o fim do tempo do fim do decreto dominical até a vinda de Cristo. Portanto, para responder sua pergunta, nós cremos que a partir do momento que o livro de Daniel é estudado e compreendido, no início do século XIX, por batistas, metodistas, eles se uniram, Conexão Cristã, né? Presbiterianos, batistas, metodistas, eles estudam e compreendem e revelam isso para a gente. O que nós estamos estudando hoje, essa revelação, é a partir deles. Eles que vão estudar e destrinchar tudo isso para nós hoje. O tempo do fim começa, portanto, a partir do momento em que o livro de Daniel é compreendido, como diz aqui, no 12, versículo 9. Diz assim, ele respondeu, Gabriel, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, qual é o tempo do fim? É quando esse selo é retirado e compreendido as profecias de Daniel, que nós compreendemos hoje com aqueles estudiosos lá do século XIX. Ali começa o tempo do fim e vai até o decreto dominical. No decreto dominical, o fim do tempo do fim, que vai até a fim do... Entendeu, Ana? Só mais uma pergunta, pode ser? Claro, claro. Certo, né? Aí tem assim, no versículo 23 do 9, né? Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem o fim de qual? 23 de 9? É. Deixa eu olhar quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões... Não estou achando aqui. No 9 não é 23. Não, peraí. Eu estou no 8. É no 8, 23, né? É, 8, 23. É porque é o capítulo 8 que a gente está estudando, não é isso? Isso. Tá. Aí tem assim, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas,
Aí eu queria saber quem é esse rei. Aí o outro diz Olha, assim: quando sim, será grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Esse rei tem poder, mas a força não vem dele. Essa força vem de quem? Isso é olha, Satanás, é? isso, olha, se nós formos lá para o Apocalipse, nós vamos, tem lá um verso, Apocalipse 13, se não me engano, diz que aponta o poder, o chifre pequeno tem o seu poder e a sua autoridade dada pelo dragão. Só vou dizer isso, tá? Não deixa isso lá no Apocalipse 13. Ah, tá. O que diz lá? Que o chefe, esse reino, esse poder, esse chifre pequeno que surge, que persegue, que acaba, que trucida, que, né, cria todo tipo de mortandade, matança contra o povo de Deus, lá em Apocalipse 13 nos diz o seguinte, que esse poder para esse chifre pequeno é dado autoridade, o reinado, o poder pelo dragão. E o dragão é Satanás. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, naturalmente um chifre pequeno, de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, ele cresceu enormemente, mas não por sua força própria. Por quê? Quem é que vai lhe dar a força? Apocalipse responde: toda a força, toda a autoridade, todo o domínio vem para o chifre pequeno do próprio dragão. Isso é uma coisa tremenda que nós vamos estudar lá em Apocalipse. É por isso, gente, que o Apocalipse, quando se estuda a fundo, muita gente desiste. Porque ou não crê, ou porque acha que não tem como. Então, aqui, veja bem, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Tá? Aqui no 24, diz, causará estupendas destruições. Nós já vimos isso. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e quem mais? O que diz aí? Destruirá quem? O povo santo. Né? Qual foi a obra, o trabalho desse chifre pequeno que cresceu e destruiu, matou, assassinou, acabou com tudo? Foi o próprio poder religioso que surgiu lá depois de Roma Imperial, que está aí até hoje, né? Está aí até hoje. Então, nós temos que, infelizmente, nós temos que aceitar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que isso vai acontecer, né? Não há como nós olvidarmos esse tipo. Eu não queria passar essa parte hoje, porque eu vou passar isso lá quando nós estivermos em Apocalipse. Mas já que você tocou no assunto, esse aqui é realmente o poder que substituiu Roma Imperial. Depois ainda diz mais aqui para frente, né? Vai dizer que nós temos aí que o esforço foi quebrado por mãos humanas. Aí, quando diz aqui no verso 25, ó, por sua astúcia, os seus empreendimentos, fará prosperar o engano do seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, aquela pedra que vem é alçada contra a estátua e tudo é... A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Ou seja, ela vai se estender, né? Porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então me levantei para tratar os negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Aí, quando vem o anjo Gabriel, no capítulo 9, também para elucidar tudo isso. Mas, basicamente, você tocou nesse assunto, 23, 24 e 25, nós já sabemos quem é esse poder. Né? E vamos completar esse estudo na semana que vem e em Apocalipse daqui a 2 semanas. Tá bom, Ana? Tá bom, obrigada. Mas o estudo é difícil, viu? É difícil. Mas você entendeu? Você entendeu? Que... Eu fico meio assim, porque tem muitos animais, né? É muita coisa assim. Eu não gosto assim de filme de ficção.
Agora, aí na minha mente eu vejo assim esses animais como fosse uma coisa assim sobrenatural, não sabe? Mas é Eu, sobrenatural mesmo. eu É sei, eu digo sobrenatural. assim, mas para a gente entender, meu irmão, fica muito difícil, assim, significado de chifres, significado de asas, Olha, de olha, costela, é veja bem, bode, é carneiro, é leão, é urso, é muita coisa, não sabe? mas nós vamos fazer, então, talvez, se vocês fizerem na semana que vem, antes de nós estudarmos o capítulo 9, a gente repassa isso, né? Porque isso é bom a gente compreender isso, entendeu? Você compreendeu, por exemplo, a estátua, a cabeça de ouro é Pois Nabucodonosor, é, o peito e os braços de prata é o Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze é a Grécia, as pernas de ferro são Roma imperial e os pés são Roma papal. Depois nós temos os 7 animais. Os 7 animais são o leão com asas de águia, que representa a Babilônia, lá da cabeça de ouro. Depois o urso, representa o Medo-Persa, que era o peito e os braços de prata, lá na estátua. Depois um leopardo com asas de águia, sua velocidade dele, a velocidade com que ele conquistou Alexandre o Grande, e as 4 cabeças, que são os 4 generais que onde seu império foi dividido, que é lá na estátua o ventre e os quadris de bronze. Depois nós temos na estátua as pernas de ferro, que aqui vai ser o animal terrível e espantoso em Daniel 7. No capítulo 8, nós temos um carneiro que representa a Medo-Pérsia e um bode que representa a Grécia, que é o Alexandre o Grande. Com o tempo, você vai se acostumando com esses animais e com esses. Porque cada animal representa um reino, um poder, né? Um É império. porque tudo é simbólico, né, irmão? Mas é uma simbologia que é real, né? Você sabe É, por quê que Daniel não podia escrever quem era quem? Porque o livro seria despedaçado. João também não podia escrever o Apocalipse no linguajar da época, ia ser despedaçado. Então, os romanos pegavam aquilo, liam, mas não compreendiam nada. Chamavam João de louco. Então, são esses caras que eu louvo muito, esses homens que estudaram muito, que revelaram, interpretaram o Apocalipse de Daniel para nós. Hoje nós temos já tudo prontinho, né? Eu sei que Babilônia é representada pela cabeça de ouro, eu sei que é o leão com asas de águia, eu sei que a Pérsia é representada pelo peito e pelos braços de prata na estátua. Então, isso são estudos que o cara fizeram e que se adequa perfeitamente ao que está escrito na Bíblia. Isso que eu acho bacana, né? Mas com o tempo, se vocês quiserem, a gente pode repetir tudo isso novamente, né? Falar novamente, antes de a gente falar, ou na semana que vem, ou depois, quando terminar o capítulo 9, a gente fazer um resumão de tudo outra vez, para aí compreendermos realmente a coisa. É muito animal, viu, Ana Lúcia? É muito símbolo, mas eu acho que vocês já sabem, que a cabeça de ouro da estátua é quem? É Babilônia. Vocês sabem que o peito de prata e os braços de prata é a Medo-Pérsia. Medo-Persa. Vocês sabem que o bronze, que o ventre e os quadris de bronze é a Grécia na estátua. E vocês sabem que as pernas de ferro é Roma imperial e que os pés é Roma papal. Vocês sabem que o leão com asas de águia é Babilônia, no capítulo 7. Vocês sabem que o urso com 3 costelas na boca é Medo-Pérsia. Assim como o leopardo com asas, a velocidade, e os 4 cabeças, são o exército grego, com os 4 generais que substituíram Alexandre. E, finalmente, vocês sabem que o último animal, terrível e espantoso, é Roma imperial, e que aquele chifre que sobe, os 10 chifres, vocês sabem, são os 10 povos bárbaros que vieram e tomaram Roma, e que o chifre que sobe, cresce, persegue e mata e trucida, nós falamos nele aqui no versículo 23, 24, 25 agora, que perguntou, representa Roma do poder religioso. Com o tempo, vocês vão aprendendo aí a falar isso tudo assim de cor, né? Seu Israel, Oi. algum desses animais representa Cristo? Tem algum animal desse ou não? Não, a pedra que é lançada na estátua, lembra que tinha uma pedra, aquela pedra que destrói a Sim, sei. estátua? Aquela pedra é Cristo. Sei. E aqui no finalzinho, no verso 25 mesmo, diz assim, por sua astúcia
o chifre pequeno, né, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, esse poder que está presente hoje, ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quando Cristo vier, Daniel diz assim, que vocês olhem lá no capítulo 12, Daniel diz assim, ó, no capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel. Ora, quem é Miguel? Miguel é Cristo. Nesse tempo, nos dias desses reis, se levantará Miguel, ou seja, a pedra vai chegar e vai esmiuçar o ouro, a prata, o bronze, o ferro e barro. Vai esmiuçar tudo e vai fundar um reino que será eterno. Cristo representa a pedra, e aqui nós vimos agora, ó, né? Mas será quebrado esse poder que está agora, esse poder religioso, será quebrado sem esforço de mãos humanas, que é o próprio reino de Cristo que irá e vai exterminar aquilo que é contra ele. Entendeu, Isabela? Irmão, só o cordeiro era que representava Jesus, né? Sim, nós temos lá em João 1,29, quando João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era o próprio Cristo, né? Que morreu pelos nossos pecados. Tá bom, gente? Oi, irmão. Vamos... Só um pouquinho, irmão. Fale. Eu tô vendo aqui, né, no final do capítulo 8, diz que Daniel ficou doente, né, porque não entendia essas visões. Agora, o senhor imagine a gente hoje, né, para entender tudo isso, né? Mas hoje está muito mais fácil. A gente fica assim com a cabeça meio complicada, porque é difícil. Mas hoje está muito mais fácil de compreender. Hoje nós temos explicar. Não, porque hoje nós temos quem é quem. Na época dele, ele não sabia. Precisou o anjo vir, Gabriel vir, para explicar para ele. Pois é. Como diz aqui, ó, no verso 20, diz assim, ó, o anjo diz assim, Daniel, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, verso 21, é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Isso aqui está bem claro. É Medo e Persa, você daria o terceiro e Ciro, e Alexandre o Grande. Agora, aqui, o anjo precisou vir explicar para ele. Nós temos algo melhor do que o anjo, temos o Espírito Santo nos ensinando. Amém? Amém. O Espírito Santo nos esclarece isso aqui. Então, pouco e pouco a gente vai. Porque com isso aqui é que nós vamos compreender Apocalipse 13. Pois é. Sem isso aqui, a gente não vai compreender Apocalipse 13 de jeito nenhum. Né? Então, é preciso firmar bem isso aqui, quando chegar para 10, 11, 12, 13, a gente compreender em base disso aqui. Tá certo? É. É muita coisa, né? É muita coisa, realmente. Muita informação. Vamos orar, minha gente, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine a mente, né? Para isso, né? Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos pelo estudo da tua palavra, sabemos que há muita informação, são muitos animais, muitos poderes, muitas datas, mas ilumina nossa mente através do Santo Espírito, que ele nos ensine, para que possamos compreender Daniel, para podermos compreender depois Apocalipse 10, 11, 12, 13. Ensina de tal forma que não possamos ter dúvidas. Quantos estudos precisarmos, iremos fazer para que possamos tirar as dúvidas e possamos viver uma vida para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai programar um resumão, depois disso tudo, um resumão para nós novamente voltarmos a isso, tá bom, gente? Tá bom. A gente vai. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Tchau, até quinta. Quem é que vai fazer o print? Alguém fez o print? Tá? Eita. Tá bom, doutor. Valeu. Israel, como está a mãe de Rose? Ela está... a Rose está aqui, ela pode responder para você. A Ladiane está aqui no lado. Oi, meu bem. Oi, Rose. Tudo bem? Tudo. Aparece aí para falar. Coloca aí na imagem.